Iniciou, gente. Está iniciando a gravação. Nossa aula está sendo gravada. Vamos dar continuidade. Então, falar de pré-modernismo. Vamos anotar aí no caderno, eu espero. Peguem aí o caderno. Vamos fazer um resumo aí no caderno, colocando a obra que marcou o início do pré-modernismo, quais as características do pré-modernismo, quais os autores da época. Então, o caderno em mãos. Posso? Posso falar? Posso ditar? Escrevam aí. Pré-modernismo. Vamos? Estão me ouvindo? Tá? Tá me ouvindo, Toninho? Toninho, tá ouvindo? Então, bora, vamos escrever, criança. Deixa de preguiça. Pré-modernismo. Vamos lá. Peraí, Flávia, é pra fazer o quê? Porque Tem duas travou opções aqui, eu tive aqui. que sair. Ó, pronto, tem duas aqui. No caderno, vamos fazer um resuminho aí de pré-modernismo. Abram aí. Posso? Posso, Eduardo? Eduardo? Travou, Eduardo? Pode, professora, porque minha internet tá Vamos meio lá. ruim. Pré-modernismo. Escrevam aí. Século XX, 1902. Pré-modernismo. Século XX, 1902. Pré-modernismo, século XX, 1902. Coloquem aí, marco inicial, na outra linha. Marco inicial. Na frente. Então, esse marco inicial aí é a obra, né, que marcou o início do pré-modernismo. Coloquem aí a obra. Os Sertões, Os Sertões de Euclides da Cunha. Marco inicial, Os Sertões de Euclides da Cunha. Pula uma linha. É o Kids o quê? Euclides da Cunha. Pula uma linha, escrevam características. Primeira característica: denúncia de problemas brasileiros. Denúncia de problemas brasileiros. Flávio, Oi? o ano que você falou lá em cima era 1902? Isso. Tá bom, obrigada. Nada. Denúncia de problemas brasileiros. Outra característica: misto de linguagem. Misto de linguagem. Mistura de linguagem. Misto ou mistura de linguagem. Conservadora e coloquial. Misto de linguagem, conservadora e coloquial. Outra característica:
Presença do determinismo. Presença do determinismo. Presença do determinismo. Pula uma linha. Principais autores. Principais autores. Então, agora eu vou falar os principais autores. São 5. Euclides da Cunha. Outro autor, Lima Barreto. Euclides da Cunha, Lima Barreto. Outro autor, Monteiro Lobato. Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato. Graça Aranha. Aí, entre parênteses, vocês escrevam na prosa, porque Graça Aranha se destacou na prosa. Graça Aranha, entre parênteses, prosa. Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha. E o último, Augusto dos Anjos. Entre parênteses, escrevam poesia. Ele se destacou na poesia. Então, esse é o resuminho aí nosso do caderno. Então, é o período... É Augusto o quê, Augusto professora? dos Anjos. Aí, entre parênteses, poesia. É o resumo aí do pré-modernismo. Então, o pré-modernismo foi no século XX, em torno de 1902. A obra que iniciou esse pré-modernismo aí foi Os Sertões, de Euclides da Cunha, que a gente viu, né, no slide, que ele aborda aí, né, o caipira da época. A obra é dividida em partes. E as características aí, nós temos a denúncia de problemas brasileiros, então eles fazem denúncia dos problemas sociais, dos problemas da época, uma mistura de linguagem, né? Uma linguagem conservadora e uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais próxima da sociedade. Presença do determinismo, né? E os principais autores aí, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha se destacou na prosa, e Augusto dos Anjos se destacou na poesia. Então, basicamente, a gente fecha o quadro de pré-modernismo. Nós podemos apanhar o livro para a gente marcar as páginas. Vamos ver lá na página 45, vamos marcar lá o que traz de pré-modernismo. Depois a gente vai ver os autores, ele traz característica e definição, fala da obra de Euclides da Cunha, dos Sertões. Então, aí ele vai falando de cada autor, como sempre, em todo capítulo. E nós vamos agora, nessas aulas, agora, marcar isso aí, tá? Vamos marcar o que tem de importante aí, o que a gente deve guardar a respeito de pré-modernismo. Nossa aula é até 11h25, 11h20. Então, nós temos 1 hora de aula ainda, mais ou menos.
30, mais ou menos isso. Bora. Pré-modernismo, vou marcar lá, dá tempo para a gente marcar. Vou marcar a primeira linha aí, finais do século XIX, primeira década do século XX, o Brasil passa por transformações políticas, econômicas e sociais. O fim da escravidão e da monarquia. Então, vamos marcar isso aí. Ele passa por mudança no final do século XIX, início do XX, passa por transformação política, econômica, social. Então, tem o fim da escravidão e da monarquia. Aí nós vamos na quarta linha, a ideia de um novo regime republicano poderia modernizar a nação, contribuindo com o progresso econômico. Então, é um novo regime republicano. Então, novas ideias também. Nós temos aí diversos escritores se posicionando de forma crítica em relação à realidade social, que aí eu vou dizer onde está. Passa a ser um momento decisivo para o surgimento do pré-modernismo. Na quinta linha, no segundo parágrafo. Posicionaram, só tem o naram aí, o posicionaram está lá em cima. Diversos escritores, lá na quarta linha. Na quarta linha, no segundo parágrafo, no finalzinho, marquem lá. Diversos escritores se posicionaram de forma crítica em relação à realidade social, fator decisivo para o surgimento do pré-modernismo. É um período de transição, né? Que os escritores e os poetas que estavam, né, usando a literatura para denunciar as mazelas, os problemas do tempo. E também mostravam que retomavam a tradição, né, de algum momento literário, de realismo, naturalismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo. Então, esse período é o período de transição. Eles retomam alguns movimentos literários e denunciam os problemas da época. Aí eles mostram essa revolução artística do modernismo, que iniciou aí em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que a gente vai falar sobre ela. Eu acredito que seja no próximo bimestre, que vai ter um capítulo só sobre ela. Semana de Arte Moderna. Então, vamos marcar aí essa questão aí da quarta linha, né, que os escritores se posicionaram de forma crítica em relação à realidade social, que era o fator decisivo para o surgimento do pré-modernismo. E lá na última linha, que fala, iniciada em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Aí, no caso, é a revolução artística do modernismo, tá? Marquem aí, ó, na penúltima linha e a última. Revolução artística do modernismo, iniciada em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Hoje a gente vai ver o que é essa Semana de Arte Moderna, o que aconteceu. Então, esse momento aí é só para mostrar isso, as tendências. Lá na página 46, a gente vai marcar logo no início, ele fala que o Nordeste, região afastada do progresso do café, a precária condição de vida dos mais pobres, alimentou não somente o banditismo de homens armados, conhecido como cangaceiro, mas o fanatismo religioso. Então, ele mostra aí, né, essa precária condição, a precária, o Nordeste, que era afastado do progresso do café, mostra a precária condição de vida, não apenas, né, ligado à bandidagem, o banditismo de homens armados, que eram os cangaceiros, mas também em relação ao fanatismo religioso.
Aí tem mulher, né, diversos homens e mulheres que vão seguir líderes religiosos, como Antônio Conselheiro, Padre Cícero. Aí surge aí querendo civilizar a cidade, no meio da política do bota abaixo, né? Demolindo, aí ele acaba, esse bota abaixo é botar os casebres, né, dos mais humildes no chão, abaixo. Demolindo os cortiços, e os cortiços eram responsáveis pelos surtos das doenças. Eles, né, colocavam, surgiu esse bota abaixo aí, e alegavam que nos cortiços que tinha proliferação de doenças na época. E não tinha vacina para todos. Então, expulsava os mais pobres. E aí eles iam para onde? Iam para o morro. Os mais pobres iam para o morro e formavam as favelas. Aí nós temos também, por outro lado, contra a política sanitarista, aí surge a revolta da vacina, né? Que eles não querem, né, tomar a vacina. Surge a vinda do europeu para o campo e para a cidade. Aí começa a falar da questão da supremacia entre os homens brancos. Não precisa marcar nada disso, só estou situando a história. Agora sim, nós vamos marcar definição e características do pré-modernismo. Vamos lá. As produções literárias das duas primeiras décadas do século XX foram agrupadas no que se convencionou chamar pré-modernismo. Marquem aí. Então, pré-modernismo foram as duas primeiras décadas do século XX. As duas primeiras décadas do século XX nós chamamos aí de pré-modernismo. Ele criticava o que era um movimento de transição, tá? Um movimento de transição, esse pré-modernismo. Ele não era definido como uma escola literária, uma escola artística. Era um movimento de transição. É um período de transformação estética. A tradição antiga literária, né, do século XIX, ela começa a conviver com algumas inovações, com o surgimento de algo, com o surgimento da questão da crítica da sociedade, principalmente, né? Então, nós temos aí inovações estéticas que vão ser consolidadas lá no modernismo, a partir da década de 1920. Então, o pré-modernismo apenas considerado as duas primeiras décadas do século XX. Tá? E ele é conhecido, marquem aí, como momento de transição. Ele não é um movimento artístico claramente definido, né? Ele não é uma escola literária. O pré-modernismo, marquem aí, no último parágrafo, na terceira linha, se afirmou justamente por uma heterogeneidade e convivência de múltiplas tendências, que chegaram a determinados pontos a ser divergentes. Então, eles tinham o quê? Uma inovação heterogêneo e com muitas tendências, né? Muitos braços, cada um pensando de uma forma. Vamos marcar lá na página 47, já tem um monte de coisa em negrito. Eles se opuseram ao quê? Os pré-modernistas, podem marcar, se opuseram ao conceito de arte pela arte dos parnasianos. Eles eram contra a questão da perfeição formal. Usaram o que nas obras? E aí, eles usaram para evidenciar, chamar a atenção das suas obras, as questões sociais, políticas e econômicas no período do Brasil República. E aí, ele abordava o quê? Problemas comuns à época, o contemporâneo, buscava a influência realista, né? O realismo, mostrando o dia a dia, atenções da vida, ó, mostrava os marginalizados, os que sofriam com autoritarismo e desigualdade. Pode marcar isso tudo. Críticos das oligarquias rurais e dos jogos de poder vigente, eles faziam o quê? Revitalizaram as narrativas regionalistas. Então, revitalizaram o regionalismo, falando da região.
afastando as idealizações para denúncia à miséria, à fome, à precária vida de grande parte dos brasileiros. Eles estavam ligados ao cientificismo no século XX, eram simpáticos a eles. Então, mantiveram aí característica naturalista, que era o cientificismo, né? Estavam ligados a teses científicas, ao determinismo ou ao evolucionismo. Então, eles trabalhavam vários tipos sociais brasileiros. Eles abordavam o caboclo, a heterogeneidade aí social, o caboclo, o gaúcho, o sertanejo, falava do mestiço, falava da raça brasileira, né, em si. As duas tendências caracterizavam aí o pré-modernismo. Eles permaneceram ligados ao cientificismo do naturalismo e ao preciosismo do parnasiano. Rompeu com a herança do rebuscamento formal. Então, ele não queria, isso aí foi falado lá em cima, com a questão do parnasiano, ele não queria esse rebuscamento formal. Ele preferia uma linguagem coloquial, mais próxima do jornalismo. Era contrária à elite literária. Ele buscava uma linguagem mais próxima. Então, ele considera aí Canaã de Graça Aranha, Os Sertões, como a gente anotou, de Euclides da Cunha, marco inicial do pré-modernismo. Que esse pré-modernismo vai até a Semana de Arte Moderna, vai até 1922, quando começa aí o modernismo. Então, a Semana de Arte Moderna ela é o início do modernismo no Brasil, que a gente vai estudar lá na frente. E aí a gente tem os autores pré-modernistas. O primeiro deles, Euclides da Cunha. Fala onde ele nasceu, fala da biografia dele, mas vamos interessar aqui lá na página 48, Produção Literária de Euclides da Cunha. Ele escrevia o quê? Como que era? Escrita para quem? Qual era o objetivo? Vamos olhar. Então, Euclides da Cunha, podem ver aí, marcar, mais importante do tempo, o livro Os Sertões. Ele se apoia no cientificismo, característico da época, para analisar e criticar aspectos negativos da sociedade. Em especial, ele critica o fanatismo religioso entre os miseráveis, mostra as diferenças regionais, mostra o coronelismo e a opressão do Estado. A obra dele é dividida em dois momentos. A narrativa, chamada de Menores, que vai influenciar a atividade jornalística, e o apogeu intelectual atingido com a obra Os Sertões. Aí ele fala dos Sertões, né? Que ela é publicada em 1902, que marca o inicial do pré-modernismo. Fala aí 5 anos após o fim da Guerra dos Canudos. Ele diz que é um homem de grande erudição, que ele não se limita apenas à ligação jornalística, ele apoia também conhecimentos geográficos, de conhecimentos científicos, antropológicos, sociológicos. Ele fala aí dos mistérios da terra e do homem brasileiro, né? Então, ele fala na sua obra dos mistérios da terra e do homem brasileiro. Numa perspectiva científica, fala das raças, do determinismo e no darwinismo. Uma linguagem dele, lá na página 49, fala no segundo parágrafo, a linguagem é preciosa, exuberante, cheia de adjetivos e termos científicos. Linguagem apropriada,
poeticamente complexa para a realidade brasileira. O livro é dividido em 3 partes, como a gente viu no slide: terra, o homem e a luta, né? Então, o que ele aborda em cada parte dessa? Na terra, ele faz o quê? Ele faz uma descrição geográfica da região, em torno lá de Canudos, que era caracterizado pela seca e condições adversas à vida do homem. O homem, na segunda parte, é o homem. Ele revela o perfil físico e psicológico do sertanejo. Então, ele fala do sertanejo. A visão do sertanejo nordestino, o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de vestir, a maneira, o dia a dia do sertanejo, ele aborda aí no homem. Então, a terra, ele faz uma descrição da região, lá em torno, lá próximo a Canudos, né? Caracterizado pela seca. No homem, ele retrata o homem, fala do psicológico, o homem sertanejo, que habitava o sertão, o jeito dele agir, o jeito de andar, o jeito de pensar, o jeito de vestir. Na luta, na última parte, né, ele fala da batalha entre os sertanejos e o exército. Ele mostra isso aí, a batalha entre o sertanejo e o exército. Depois nós temos lá na página 51. Aí, gente, a gente tem que ler os trechos, o texto, para estar identificando isso tudo que eu estou falando. Aí na página 51 a gente tem Graça Aranha. Qual é a produção literária de Graça Aranha? É conhecido como um expoente do pré-modernismo. Por quê? Porque ele fala de um lado de Lima Barreto, a luta contra o passado cultural, e faz a sua, né, trajetória a favor de uma sociedade literária, influenciado por ideias cientificistas. Aí traz a obra dele, um trechinho da obra dele, Canaã. Fica mais fácil a gente ler a obra para ilustrar o que está sendo falado. Lima Barreto, né, lá na página 53, a produção literária dele, qual é? Ele é um dos principais prosadores da época, então um escritor em prosa, um dos principais escritores em prosa da época. Uma visão sincera e profunda e amarga da sociedade brasileira. Ele denunciava as mazelas do país, a maldade, né? Volta seu olhar, sua força artística para a elite da Belle Époque. Ele trata dos marginalizados da cidade, do país, como centro de atenção. Ele é contrário ao romantismo, e aí ele traz o cotidiano nacional à ficção. Ele traz o dia a dia, né, da nação, dos problemas do Brasil. Aí são temas dos seus contos, dos romances, das sátiras. Ele é contra uma sociedade hipócrita e desigual. Ele deixa claro isso, tá? Através de quê? Através dos personagens que ele representa, mostrando esse sentimento, né? Que é contra a desigualdade social, é contra a sociedade hipócrita. Ele é cronista, mergulha, né? Ele aborda o cotidiano do subúrbio carioca, descrevendo aí tipos sociais, como a raia miúda, aquele povo que é esquecido pelos políticos, por autoridade pública, que não faz parte de conchavo político. Ele também trabalhou com a ironia e com a sátira, mostrando uma forma de denúncia do país, né? Escreve de forma espontânea,
e mostrou o coloquialismo e a influência verbal, então, uma linguagem coloquial, nada de linguagem culta, uma linguagem mais próxima. Lá na frente, na 58, a gente tem outros autores pré-modernistas, temos aí Monteiro Lobato, com a produção literária dele, né? Também influência infantil, múltipla, escrita múltipla, diferentes textos, contos, romances, artigos, literatura infantil. A preocupação dele era o quê? Refletir sobre questões brasileiras e, sobretudo, a que estavam relacionando ao atraso do país, a falta de progresso, a falta de apatia da população, os problemas políticos e econômicos, a falta de acesso à cultura, a falta de acesso à educação. Ele abordou tudo isso aí. Os contos deles, caracterizados pelo registro do cotidiano, do dia a dia, das pequenas e pobres cidades do interior paulista. O que mais que ele abordava? Monteiro Lobato. Ele descreve, né, o poder das oligarquias, o atraso do país, mostra o tipo social, cria contos que mais parecem causos do interior ou crônicas da vida, estão ligados sempre ao interior, sempre o dia a dia, sempre a vida da sociedade. Aí ele mostra aí, né, do Jeca Tatu, personagem inspirado na obra de Monteiro Lobato. Tem o quadro dele aí, então mostra esse lado, tá? Augusto dos Anjos, né, que já tem uma nova tendência. Ele tem uma mistura original com várias tendências artísticas. Então ele é híbrido, ele não tem apenas uma tendência, ele tem apreço pelo cientificismo, mas ele mistura, né? Porque ele tem a herança parnasiana, o culto da forma, o gosto pelo rebuscamento, ele usa soneto, busca termos da biologia, da ciência, também tem gosto pelo mórbido, pelo cruel. Então, ele é híbrido, ele é uma mistura. Ele já é um pontapé inicial aí mesmo, né? Para esse modernismo. Aí nós temos também na 63 Coelho Neto. Coelho Neto também tem suas características. Vamos ver a abordagem de Coelho Neto que a gente está encerrando. Ele também tinha crítica na época, tá? Era atacado também por representantes do modernismo. Ele retoma traços temáticos de autores românticos, de José de Alencar, de Joaquim Manuel Macedo. Ele busca unir a imaginação à ciência. O conto dele é marcado por sensualidade e fantasia, fala do campo, do sertanejo, das narrativas, do suspense. Essa é a abordagem de Coelho Neto, tá? Aí nós temos o próximo, João Simões Lopes Neto, com a produção artística também, que aborda o quê? Ele é o patriarca das letras gaúchas. Eu escrevia através, focando o regionalismo, falava de lendas e histórias de tradição gaúcha, transformando em ficção. Ele é chamado de contador de casos, né? Unindo aí a tradição da fábula, do romance, mostrando histórias num tom de anedota. Esse aí era o João Simões Lopes Neto. A gente encerra aqui essa passada aí nos autores pré-modernistas, encerra essa característica aí do pré-modernismo, e o pré-modernismo ele faz o quê?
ele denuncia os problemas brasileiros, né? Ele foca no dia a dia, fala do sertanejo, que a gente percebe aí que a maioria dos autores fez isso. Foca no sertanejo, na característica dele, na vida dele, no dia a dia dele. A linguagem é coloquial, uma linguagem mais próxima, possui uma linguagem conservadora também. E a presença do determinismo. O homem é fruto do meio em que vive. Alguma pergunta? Flávia, você vai dar a aula de redação agora ou só vai dar de tarde? À tarde. Tá? Então, essa agora é tempo livre? Agora eu vou deixar para exercícios, explicar capítulo 2, ok? Tá bom. Aí a gente volta com redação à tarde, só para a gente encerrar esse capítulo 2. A aula à tarde vai até que horas? Aula à tarde eu tenho que comentar o nosso conteúdo. Não vai muito não, porque 3 horas eu tenho que dar aula para outra turma. Não, 3 horas é vocês. 4 horas eu tenho que dar aula para o terceiro ano. Então, no máximo até 4, tá? Tá bom. Eu tenho que encerrar, deixa eu ver o conteúdo de vocês, segundo ano. Nós vamos falar de tirinha, de charge, de cartoon. O conteúdo de vocês de redação nesse trimestre é tranquilo. Esse ano, segundo ano, tá tranquilo. Tá? A gente vai fazer esse comentário, ver a diferença, ok? Tudo bem? A gente encerra aqui. Eu só vou anotar a presença, ok?